pessoal vai chegando, sejam bem-vindos. Quem está entrando agora na nossa sala, começaremos pontualmente às 18 horas. Pontualmente, então daremos início ao nosso webinar. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar Lean no Agronegócio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram e estarão conosco durante a próxima hora. É para vocês e por vocês que nós estamos aqui também. Agradecer também aos nossos convidados pela presença enriquecedora nesse nosso bate-papo. Antes de apresentá-los, gostaria de falar um pouco sobre o propósito da nossa organização deste evento. Para isso, eu trago a missão do Lean Institute Brasil: melhorar as organizações e a sociedade através da prática do pensamento Lean. Então, é com esse norte verdadeiro que desejamos promover o debate sobre o Lean no agronegócio, trazendo uma tratativa sobre o potencial de aplicação e também as perspectivas e aprendizados de pessoas e empresas que já iniciaram essa jornada. Eu vou apresentar os nossos convidados da noite em ordem alfabética, começando pelo Eduardo Gonzac. Ele é graduado em Ciência da Computação, com pós-graduações em Gestão da Produção e em Logística Empresarial. Possui 25 anos de experiência no agronegócio, passando pelas áreas de garantia, controle da qualidade, automação, planejamento agroindustrial e logística. Em 2017, foi um dos responsáveis pelo início da jornada Lean da São Martinho, e atualmente lidera o programa de melhoria contínua da companhia. Seja bem-vindo, Eduardo, muito obrigado. Em seguida, Egídio Renostro Tsuji, coordenador de novos negócios e gestão da qualidade. O Egídio é engenheiro de produção pela Universidade Federal da Grande Dourados, possui MBA em gestão de projetos pela FGV e é especialista em 5S Kaizen pela Agência Internacional de Cooperação do Japão. Obrigado, Egídio. Professor José Roberto Ferro, fundador e presidente do Conselho do Lean Institute Brasil, Senior Advisor do Lean Enterprise Institute nos Estados Unidos, membro do Comitê Executivo da Lean Global Network, entidade que congrega institutos sem fins lucrativos em mais de 30 países, dedicados à disseminação da filosofia Lean. Já ministrou palestras em 28 países e apoiou diretamente a transformação Lean em mais de uma centena de empresas em vários países. Fez parte da equipe da pesquisa do MIT, na qual o termo Lean foi originado para designar o sistema Toyota de produção. É engenheiro de produção, mestre e doutor em administração, ex-professor universitário. Bem-vindo, professor. Miguel da Silva Sastre, diretor da Agropecuária Sastre e da Terra Nova Engenharia e Construções. Ele é formado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de Linz. Possui MBA em Economia e Finanças pelo INSPER e MBA em Gestão de Empresas pela ESPM. Obrigado, Sr. Miguel. Professor Dr. Paulo Fernando Machado, diretor da Escola Agro Mais Lean e do Instituto Clínica do Leite. Com mais de 40 anos de experiência em gestão em fazendas, atua no desenvolvimento de conteúdos e na capacitação de pessoas para a implementação da filosofia Lean em fazendas de diferentes portes e setores. Perivaldo de Carvalho, zootecnista, doutor em nutrição e produção de ruminantes pelo Programa de Agricultura Tropical da Universidade Federal do Mato Grosso. Atualmente trabalha como gerente de produção do agronegócio na Agropecuária Sastre e tem se especializado de forma prática na gestão com a consultoria do Lean Institute Brasil. Eu sou o Bruno Bataglia, biólogo, bacharel e licenciado pela Exalc. Iniciei minha jornada em 2006. Trabalho no Instituto há 10 anos. Sou gerente de projetos e head para a transformação no agronegócio. Então, muito obrigado pela presença de todos. E para o nosso webinar, nós planejamos fazer 2 blocos de perguntas e respostas, onde cada um dos palestrantes terá 3 minutos para colocar as suas falas. Ao final dessas 2 rodadas, a gente abre para perguntas enviadas pelos participantes aqui no botãozinho de Q&A que vocês veem na parte de baixo da sua tela. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos e chamar agora o professor Ferro para nos dar o contexto e a introdução do nosso webinar. Obrigado. Obrigado, Bruno. Boa noite a todos, aos colegas de webinar, aos participantes. É um grande prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto que para nós é muito importante, né? Fico muito feliz da oportunidade de estarmos discutindo Lean no agronegócio, né? Para
Muitos de vocês talvez não conheçam essa história, da onde vem essa palavra, esse conceito, então eu vou fazer uma rápida introdução disso, né? Primeiro, essa palavra, esse termo Lean, ele surgiu no contexto de uma pesquisa sobre a indústria automobilística feita no final dos anos 80. O MIT, uma universidade americana com um foco sempre grande na indústria automobilística, estava fazendo uma pesquisa sobre o que estava acontecendo no mundo automotivo, né? A indústria japonesa estava emergindo como muito forte na época, estava surgindo, se tornando cada vez mais competitiva. Então foi feito um projeto de pesquisa, foi feita uma equipe internacional, eu fiz parte dessa equipe, tentando estudar a indústria brasileira. E depois de 5 anos de pesquisa, a gente achava que o assunto mais importante, o tema mais importante era o Japão, e a gente acabou descobrindo a Toyota. Então a gente percebeu nessa pesquisa que a Toyota tinha desenvolvido ao longo de 30, 40 anos de experimentações um novo sistema de gestão, uma nova filosofia, novos princípios, novos métodos, novas técnicas, novas ferramentas que tinham dado a essa empresa um extremo poder de competição. Na falta de um nome melhor, nós chamamos isso de Lean, significando algo que você faz com menos recurso possível, agregando o máximo possível de valor para o cliente. Então, essa era a ideia do termo Lean. Um sistema de gestão, uma filosofia de gestão que agrega o máximo possível de valor para o cliente, utilizando a menor quantidade de recursos e desenvolvendo o potencial das pessoas. A partir dessa pesquisa, foi publicado um livro em 1990. O livro se chama Máquina que Mudou o Mundo, que traduz essa pesquisa numa linguagem mais, vamos dizer assim, mais popular, com um público mais amplo, né? O estudo teve um impacto bastante grande. A gente achava, nós, os coordenadores da pesquisa, achávamos que tinha sido dado um alerta para o mundo, tinha uma empresa que tinha revolucionado a gestão e que, portanto, todo mundo ia copiar. E todo mundo tentou, e ninguém conseguia. E aí o Jim Womack, o coordenador dessa pesquisa, criou, há 23 anos atrás, o Instituto Lean Enterprise Institute, nos Estados Unidos. Para quê? Para documentar e disseminar esse conjunto de ideias. Muitas pessoas estavam tentando e pouca gente tendo sucesso. Aparentemente era muito fácil, se falava em just-in-time, por exemplo, se falava em Kanban, e as pessoas não conseguiam implementar nas suas empresas. A partir daí, eu criei um instituto no Brasil, há 22 anos atrás, o Lean Instituto Brasil, inspirado nessa história, nesse esforço do Jim, né? E desse momento, então, a gente começou a fazer publicações, a fazer eventos, a desenvolver treinamentos e a desenvolver projetos, né? Nós começamos muito fortemente no setor automotivo, que era onde a dor estava mais forte. As empresas se viam intimidadas pelo fato de que tinha uma empresa muito melhor. E ainda na época, a Toyota era uma empresa pequena, uma empresa com pouca penetração no mundo. Depois de alguns anos, ela acabou se tornando a empresa dominante, a empresa que continua até hoje dominando. Todo o setor automotivo passou a trabalhar com essas ideias, com esses conceitos. E o Instituto, depois de um esforço grande, ajudando praticamente todas as montadoras brasileiras e as maiores empresas de autopeças, a gente percebeu que o interesse por outros setores começou a aumentar, por outras indústrias, principalmente manufatureiras. Então, o setor industrial passou a se interessar por essas ideias e a gente conseguindo disseminar essas ideias. Bruno, eu espero o seu a qualquer hora. Já está na hora? Sim, por favor. Tá bom. E a partir daí a gente começou a trabalhar com outras empresas de manufatura, inclusive no setor agroindustrial. Então, o setor de alimentos, Nestlé, BRF, foram empresas que começaram a trabalhar conosco. E depois esses conceitos se disseminaram para o setor de serviços e hoje praticamente todos os setores há um interesse crescente pelo Lean. E onde a gente chega hoje no nosso webinar sobre agronegócio. Joia, muito obrigado, professor Ferro. Bom, eu inicio agora a nossa primeira rodada de perguntas.
tratando sobre o potencial do Lean no setor e algumas aplicações. Então, esse será o tema dessa primeira rodada e eu inicio com o professor Paulo Machado. Professor Paulo, como é que o senhor vê a importância da aplicação do pensamento Lean no agronegócio brasileiro? Boa noite, obrigado. Boa noite, muito obrigado, Bruno, professor Ferro, colegas e todos os atendentes aí. Eu vejo que nunca foi tão importante a filosofia Lean como agora. Nós estamos vivenciando uma situação em que o poder de compra dos consumidores já caiu bastante e vai cair muito mais. A gente percebe também que a disponibilidade de recursos, pelo menos do governo, vai ser bastante menor, dada a quantidade de dinheiro que foi colocado no setor de saúde atualmente. Então, eu acredito que nós vamos precisar reinventar o setor agro, como muitos, e eu acredito que todos os setores estão se reinventando. Nós vamos precisar produzir melhor, mais rápido, mais barato e mais fácil. Não existe outra forma da gente conseguir manter os nossos mercados e fazer tudo isso que eu falei, produzir mais rápido, produzir melhor, adequando a quantidade à demanda do mercado, produzir mais fácil e mais barato, não vai ser fácil. Para isso daí, a filosofia Lean tem uma série de respostas. É perfeitamente possível utilizar a filosofia com suas ferramentas para que a gente possa, então, conseguir esse feito. Eu acho que o agro, assim como as demais áreas, mas o agro, por excelência, vai se beneficiar da filosofia Lean. Então, é de extrema importância. Muito obrigado, professor Paulo. Agora, a minha pergunta para o professor Ferro. Professor, como o aprendizado em outros setores, em outros países, pode alavancar a implementação no agro brasileiro, na sua visão? Paulo, eu concordo absolutamente com o que você falou, né? Eu acho que momentos de crise, esse sistema, esses conceitos da Toyota surgiram num momento de crise profunda. Crise no Japão, depois da Segunda Guerra, o Japão devastado, quer dizer, devastado fisicamente. O país destroçado, com 2 bombas atômicas, destroçado moralmente, destroçado economicamente, destroçada a infraestrutura, né? E a Toyota, uma empresa japonesa, também com outro problema interno. A Toyota passou por uma greve, tinha passado por uma greve nos anos 50, que praticamente destruiu a empresa. A empresa teve que ir num banco implorar por dinheiro, porque ela tinha fracassado. Ela não conseguia. Depois dessa greve e nesse contexto do Japão, eles foram implorar dinheiro no banco. Os bancos japoneses fizeram uma série de demandas sobre a Toyota e o compromisso da Toyota foi buscar melhorar, tá certo? Então, a partir desse momento, esse foi o fundamento de todo o sistema Toyota de produção e o sistema Toyota de desenvolvimento e de gestão. Quer dizer, ou a gente fazia alguma coisa completamente diferente, ou a gente sucumbia. A gente não ia ter sucesso. E eles preferiram pelo lado do não sucumbir, pelo lado de ir buscar novos conceitos. E essa foi o grande vetor que ajudou a Toyota. E é interessante que a Toyota até hoje, na cultura dela, ela traz isso no DNA dela. Essa história da greve e essa história do Japão destruído está sempre presente.
Quer dizer, apesar de ser a empresa mais rica do mundo no setor automotivo, a empresa mais valiosa, tem centenas de bilhões de dólares no banco, eles se comportam como se eles não tivessem um centavo. Qualquer investimento eles questionam. E a meta de melhorar sempre. Precisamos melhorar sempre. Ou seja, isso que você falou, precisamos fazer cada vez mais rápido, cada vez mais barato, cada vez mais fácil e cada vez melhor, essas 4 palavras que você usou, isso está no DNA da empresa. E isso é a base do sistema Lean, né? Por que tão poucas empresas fazem isso? Porque não tem esse mindset, não tem essa visão de que eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso fazer alguma coisa melhor, né? Então, o aprendizado que a gente teve nesses últimos 30 anos, né, com o Lean, ele funciona em qualquer lugar, funciona em todos os setores. As ferramentas, as técnicas, os princípios, as práticas funcionam em todos os lugares, todos os países. Os princípios são os mesmos. Os métodos, técnicas, práticas são específicas para cada tipo de negócio e até para cada país e até para cada região, na verdade. Mas a essência dos princípios e conceitos é a mesma. E uma delas é isso, é enfrentar uma situação de crise e questionando todos os seus princípios, todas as suas práticas, todos os seus processos e procurando melhorar, né? Então, esse é o nosso aprendizado. Se a gente vê, por exemplo, a área de saúde no Brasil, se há uma área que também precisa de melhorias, é a área de saúde. A área de saúde vem passando por uma transformação grande. Hoje, a gente consegue ter respostas para essa crise que, certamente, todos os hospitais que fazem Lean dizem para a gente: se eu não tivesse feito Lean, eu não teria condições de responder a essa crise. Lógico, a resposta tradicional da crise é mais hospitais, mais leitos, mais gente, mais equipamentos. Mas não é só isso que basta. Essa é a resposta tradicional. A resposta Lean é como é que eu posso usar melhor os recursos que eu tenho. Outra coisa que está acontecendo no mundo hoje, esse nosso evento é possível porque tem uma série de novas tecnologias que permitem isso, né? Então, toda essa transformação digital que muitas empresas estão passando também dizem a mesma coisa. A transformação digital está acontecendo. Junto com o Lean, ela se potencializa. Ela evita que eu desperdice muitos recursos investindo em novas tecnologias que não trazem os resultados que muitas vezes eu poderia ter, né? Então, esse nosso aprendizado mostra: o Lean funciona em qualquer lugar. Agora, depende de como as empresas e as lideranças, em particular, se apropriam disso, definem a situação, né? Se a gente continuar com essa batida para ser mais eficiente, para produzir mais barato, para produzir mais rápido, para produzir melhor, para produzir mais fácil, eu preciso de mais recursos, que é a visão tradicional, a gente vai naufragar, porque os recursos não vão existir. Como você bem falou, não vai ter recurso. Como é que eu vou fazer para ser mais eficiente, mais rápido, sem ter recursos? Mudando a maneira de trabalhar, mudando a maneira de pensar. Essa é a nossa crença, né? Essa é a nossa visão de que o Lean vai ajudar muito nesses momentos de crise. O setor de agronegócio é um setor que está indo bem, né? Exportando com o dólar mais alto, ele deve crescer, alguns insumos importados acabam equilibrando, não está faltando comida nos supermercados, tá certo? Mas para a gente realmente dar um salto no setor de agronegócios, a gente precisa começar a mudar o mindset. Eu, sem querer voltar um pouquinho, tem uma história que o Pero Vaz Caminha, né, quando chegou no Brasil, dizia, né, nessa terra, em se plantando, tudo dá. Não é isso? A gente não pode acreditar que seja tão fácil. Se a gente não tiver um choque de produtividade e eficiência no setor agro, a gente não vai ter o sucesso que a gente poderia ter se a gente seguisse firme nessa jornada. Obrigado, professor. A minha pergunta agora para o Eduardo Bonzac, do Grupo São Martinho. Eduardo, quais são as principais frentes de trabalho que vocês têm avançado com o Lean e, se possível, citar alguns exemplos e resultados, por gentileza. Obrigado. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. A São Martinho, ela começou a jornada Lean dela em 2017 e eu gostaria de destacar 3 frentes, né, que têm apoiado muito essa jornada.
A primeira frente é a frente de transformação cultural, né? Então, nós temos promovido encontros com dinâmicas e conceitos sobre como as pessoas podem eliminar desperdícios no dia a dia e temos envolvido toda a operação, né? Então, por exemplo, nós temos um treinamento de sensibilização comportamental anual por onde passam os 12 mil colaboradores da empresa. E esse aqui já é o terceiro ano onde o tema, né, do dia todo, ele é excelência operacional, é melhoria contínua, é Lean, né? E tem ajudado bastante a gente a plantar essa semente, né? Porque não tem método, não tem ferramenta que sobreviva se a cultura não estiver preparada para receber o Lean. E isso tem ajudado muito a gente também a acelerar e aumentar a qualidade quando a gente vai promover os projetos Lean e as ações de eliminação de desperdício. A segunda frente que tem ajudado muito a gente é a revitalização do nosso programa 5S. A gente chama de revitalização porque ele deixa de ser o que era uma formalização do plano de limpeza, e esse 5S ele se torna realmente uma iniciativa focada na produtividade e na segurança do ambiente de trabalho. Isso tem trazido para a gente ganhos, né? Por exemplo, redução dos riscos de acidente, redução do tempo de manutenção, e aí, por consequência, aumenta a eficiência, né, dos equipamentos. A gente tem reduzido a quantidade necessária de ferramentas, tem otimizado o espaço nas oficinas, e tem uma terceira frente que está muito forte aqui e está ajudando demais na implementação da gestão Lean, que são os projetos Kaizen. A gente já realizou aproximadamente 200 projetos Kaizen e a gente tem visto ganhos robustos, aí, significativos, associados à logística e manutenção, que aí acaba, por consequência, também trazendo uma melhor utilização de veículo e equipamento. A gente tem projetos para redução do consumo de combustível, por ser uma operação agro muito grande. O diesel ele é um insumo que impacta demais o nosso valor. A gente tem projetos voltados para a redução de perdas na colheita da cana, redução do índice de falha no plantio. A gente tem redução das perdas industriais envolvidas na transformação da cana em açúcar e etanol. Projetos para aumentar a produção de levedura seca, a geração de energia elétrica. E por que eu acho que esses projetos são importantes? Essa terceira frente é muito forte, porque além de eliminar desperdício, isso acaba promovendo a materialização em resultado financeiro do pensamento Lean. E isso foi muito importante para a gente, especialmente no início da jornada, para fazer a roda mover, né? Então, essa frente de projetos Kaizen foi muito importante para a gente também nesse início de jornada. Obrigado, Eduardo. As pessoas que estão participando conosco, eu estou vendo algumas das perguntas que vocês estão enviando pelo nosso Q&A aqui. Nós vamos deixar para fazer ao final das duas rodadas de perguntas, ok? Então, não ficarão perdidas essas solicitações, mas a gente precisa fazer ao final, porque algumas outras perguntas já estão programadas. Bom, muito bem. Obrigado, Eduardo. Vou agora passar para o Egídio, que é da Copasul. Egídio, como é que vocês estão adotando aí na prática o pensamento Lean nas atividades da cooperativa? Bem-vindo, obrigado. Bom, primeiramente, obrigado, né, Bruno, professor Ferro também pela oportunidade. A gente está falando nesse webinar, primeiro webinar Lean do agronegócio, né? Bom, a Copasul, só para contextualizar um pouquinho, às vezes nem todo mundo conhece a Copasul, né? É uma cooperativa agrícola do sul do Mato Grosso do Sul, da cidade de Naviraí, a sede dela é em Naviraí. E a gente basicamente a gente trabalha com soja, milho, faz um processamento de algodão e também a gente recebe mandioca, né? A gente faz fécula de mandioca. Então a gente tem indústrias, tem o recebimento de grãos, a padronização e também tem a questão dos associados, né? Que são as duas frentes de Lean que a gente trabalha hoje, que é a implantação do Lean na Copasul em si, nas suas atividades, e a implantação das atividades dos associados, né? Em algumas fazendas dos associados que a gente está experimentando. A gente começou a ter contato basicamente com o Lean no final de 2015, o primeiro contato que a gente teve, mas nossa jornada mesmo, a gente começou um pouco mais estruturada em 2017, que foi o primeiro contato que a gente teve também com o Instituto, e onde a gente começou a fazer alguns experimentos, algumas iniciativas em alguns setores da Copasul primeiro em 2017, e fez alguns treinamentos de Lean também. Fizemos no início
mapas de fluxo de valor, identificamos desperdício e tentava eliminar, mas nada, acho que muito assim, com estrutura robusta para trazer resultados tão grandes, né? Mas foi interessante para a gente experimentar, principalmente as questões das ferramentas, né? E em 2017 também, com o contato com o Instituto, a gente já tinha uma certa certeza que na agroindústria, né, o professor Ferro falou, o Lean também se encaixa muito bem, mas a gente não tinha assim, ouvido falar nada de Lean em fazenda, né, na propriedade do nosso associado. E foi o primeiro. Tinha um associado nosso que foi em um evento na Exalc, teve esse contato com o Lean, o gerente dele também lia sobre, e a gente acabou se encontrando, né, esse associado nosso, a Copasul, e a gente entrou em contato com o Instituto e a gente resolveu fazer o primeiro experimento em 2018 né, nessa fazenda, né? Então a Copasul troca essas duas frentes na prática, Lean Fazenda e Lean Copasul, né? Nas fazendas e tanto na Copasul a gente também na prática fez no início lá a abertura de alguns A3, né? Uma metodologia, um método para a solução de problemas. E foi bem interessante também. Na Copasul a gente segue tocando alguns A3 também, isso é bem interessante. Mas na fazenda acho que foi um aprendizado interessante que a gente sentiu que a gente talvez teria que ir um pouquinho mais devagar na questão do A3, né? A gente acho que sentiu muita falta de fazer bastante Gemba para entender melhor a operação do nosso associado, né? Porque dentro da Copasul a gente entendia bem, mas no associado a gente não conhecia bem as operações, né? E depois de 2018, com esse experimento lá, agricultura e pecuária, a gente também, em 2019, entrou em mais uma fazenda e a gente tem feito, assim, acho que bem prático, bastante Gemba, introduzindo algumas gestões visuais, gerenciamento de área, acho que ferramentas mais iniciais, assim, um pouco de 5S também, para tentar entender melhor o mundo da fazenda, o dia a dia da fazenda. Joia, muito obrigado, Egídio. Passo agora para o Sr. Miguel Sastre. Sr. Miguel, qual o objetivo que vocês têm ao levar o Lean como empresário, né, para os seus negócios e o que vocês estão fazendo? Bom, boa noite, Bruno. Boa noite a todos os participantes e parabéns pelo evento. Para nós, o objetivo nosso é buscar resultado. E acho que o resultado no sentido amplo, no sentido que a gente vai buscar o resultado financeiro da fazenda, o resultado do desenvolvimento das pessoas, porque a gente acredita que as pessoas que dão sustentação ao crescimento da empresa, e buscar cumprir um papel que a empresa tem. Dentro da nossa caminhada Lean, como é que a gente começou? Eu li um livro, até A Máquina que Mudou o Mundo, que que o Ferro fez um prefácio lá que mostra muito a história da indústria da Toyota. E o nosso objetivo, o nosso sonho era transformar fazendas em indústrias com a eficiência da indústria, com as ferramentas de gestão que hoje nós temos nas indústrias e que não tinha nas fazendas. Então, a gente começou isso em 2017. Nós começamos não só na fazenda, mas como na construção civil também, aqui na Terra Nova, que é uma outra empresa nossa. E a gente teve bastante, assim, no começo a gente teve muita dificuldade da mudança da cultura. E acho que a dificuldade maior foi no nível das gerências, no nível até na cabeça das lideranças. E fizemos um primeiro ano, começamos uma jornada, acho que a gente conseguiu apresentar o conceito, mas não conseguimos o envolvimento das pessoas. Eu acho que aí nós começamos um projeto, em 2018, nós começamos um projeto com o Lean Instituto, depois de participar do Lean Summit. E até na época a gente nós começamos a procurar pessoas que encaixassem um pouco mais dentro da filosofia Lean, pessoas que pudessem estar a fim de fazer essa mudança, essa transformação. E nas fazendas é mais difícil até, porque eu acho que a cultura é uma cultura muito de manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu acho que esse não é a cultura Lean. A cultura Lean é você empoderar as pessoas, é você desenvolver as pessoas, você fazer as pessoas terem
competências para ter uma visão de dono e agir nas suas atividades, entregando os resultados. Então, a gente teve a primeira fase do projeto, que começou em 2018, foi até agosto, setembro de 2019, que a gente teve muito contato com todas as ferramentas. E, embora os resultados não foram o que a gente estava sonhando, mas a gente percebeu claramente que esse é o único caminho. Se a gente não conseguir fazer mais com menos, nós não vamos sobreviver. Porque conforme vai vir um japonesinho ou um chinesinho, e vai começar a dominar o mundo. Então, ou a gente muda a nossa cultura e aprende a fazer mais com menos, ou a gente não vai sobreviver nesse mercado competitivo. Então, o que a gente acredita muito é que a gente está transformando, a gente começou agora a segunda fase, e nessa segunda fase, a expectativa nossa é que a gente consiga chegar no final de 2020, começo de 2021, com o sistema implantado, e aí conseguir buscar novos desafios que são mais robustos. E eu acho que é uma caminhada ali, e a gente acredita muito que nós estamos no caminho certo, e que esse, na verdade, eu acho que é o único caminho. Olha, muito obrigado, Sr. Miguel. Passo agora para o Perivaldo. Perivaldo, o que pensar Lean trouxe de diferente na sua maneira de enxergar e fazer a gestão das atividades da fazenda da Agropecuária Sastre? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos, né? Obrigado aos colegas, principalmente aos participantes que estão prestigiando nesse belo evento. Para mim, que eu vejo assim, o pensamento Lean, ele me fez enxergar que o maior patrimônio que nós temos dentro de uma empresa rural, nós temos nas pessoas, não é seu esforço físico, seu trabalho braçal, mas sim o seu conhecimento, sua capacidade intelectual de resolver problemas, de pensar em como fazer um trabalho melhor e com menos desperdício. E desperdício sendo não só de recursos, né, financeiro ou materiais, mas desperdício de tempo, desperdício de trabalho, que muitas vezes acontece de fazer um retrabalho. A gente trabalha mais do que precisa, né? Então, fazer mais com menos é um exemplo claro que a gente vem trabalhando. E o Pensar Lean também me fez entender que o sistema tradicional que a gente vem vivendo de comando e controle, ele é um sistema fortemente enraizado, né, na nossa geração, essa geração que vem é uma geração bem de obedece quem tem juízo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, como o seu próprio Miguel falou aí. E isso dificulta muito o sistema de gestão nosso, né? O pessoal também tem dificuldade de assumir responsabilidades. Acho que isso é uma coisa que faz a gente pensar muito no começo, né, desse trabalho aí. E nesse sistema eu vejo assim que muitas vezes a gente fica dependente de uma pessoa, ou várias pessoas, ou apenas uma pessoa que tem um domínio de muitos conhecimentos. E esses conhecimentos, quando a gente acaba mudando essa pessoa de local, seja por um problema pessoal, um motivo, uma própria evolução na própria empresa, às vezes você tem uma pessoa muito boa e você desloca ela para um cargo, né? Você faz uma progressão dela, você acaba ficando desfalcado naquela atividade que ele fazia, ele era muito bom. Então, esses investimentos e aprendizados que tinham, né, desse funcionário, a gente ter esse conhecimento só na cabeça da pessoa, a gente tem vivido isso e eu vejo que tem que ser mudado, né? O pensamento Lean me fez entender de forma mais clara isso daí. E quando a gente aprende daí, trabalhando o Lean, né, a encorajar as pessoas a assumirem responsabilidades, eu vejo que daí nós temos um resultado duradouro, pensando na empresa, né, no negócio. Primeiro, porque elas se sentem donas do seu trabalho e passam a fazer com mais dedicação, mais comprometimento aquilo que elas fazem, né? E segundo, porque quando as pessoas têm autonomia do seu trabalho, eu sinto que elas podem dar suas opiniões, eu vejo assim, né, nitidamente, que elas se sentem mais valorizadas, mais respeitadas, né, respeitadas como pessoas e não apenas como um recurso humano, né, não é mais uma mão de obra. É isso que eu vejo assim, né, no dia a dia. Então, hoje eu vejo assim que o Pensar Lean me faz valorizar as pessoas e com isso a gente alcança um resultado com o trabalho das pessoas, valorizando ela, não cobrando ela
obrigando elas a executar aquilo que a gente precisa. Obrigado, Perivaldo. Bom, mais uma vez eu falo sobre as perguntas que estão vindo pelo nosso Q&A. Nós vamos tentar fazer a maior parte possível ao final dessa segunda rodada de perguntas que se inicia agora. E nós temos um tema que é em relação às dificuldades, aprendizados e próximos passos. Então, esse é o grande tema dessa nossa segunda rodada de perguntas e respostas. E eu volto com o Perivaldo para falar um pouco, Perivaldo, sobre quais têm sido as maiores dificuldades que vocês encontram em praticar Lean na fazenda. O que a gente mais encontra, eu principalmente, mais encontrei dificuldade em praticar Lean na fazenda é principalmente a mudança de cultura. Começa por nós mesmos, né? Nós temos que ter uma mudança, e isso às vezes ela é dolorosa, ela é suada, então tem que ter muita persistência, muita resiliência. E essa mudança de cultura, ela é, como eu falei antes, ela vem muito enraizada no nosso sistema de criação, que é de comando e controle. Então, muitas vezes a gente tem dentro de fazenda, eu chamo, acho que é uma zona de conforto, que as pessoas estão acostumadas a ter um encarregado ou um capataz, que é a pessoa que delega, só que ao mesmo tempo que ela delega funções, é ela que recebe as cobranças na hora que a coisa dá errado, que a hora que a coisa dá aperto. Então, acho que essa mudança de cultura, acho que é o principal ponto que eu vejo de dificuldade dentro da fazenda. Outro ponto que eu vejo assim, de dificuldade para implementar é na escola da nossa liderança. A gente não tem escrito assim, né? Esse cara, ele é um bom líder. Então, a gente às vezes tenta com a pessoa que apresenta ter características que nós entendemos que sejam as características de uma pessoa que acredita na metodologia, que está ali para ajudar a inovar, né? Porque isso é uma inovação dentro do mundo agro, principalmente, né? E acho que às vezes isso talvez demora. A gente teve alguns exemplos aqui que a gente persiste muitas vezes, só que demora, e quando você vê que a pessoa não é um líder para aquela atividade de disseminar o conhecimento Lean, às vezes você acaba perdendo um tempo. Foi um dos maiores problemas, foi essa mudança de cultura, mas o que eu vejo assim, para dar certo é a resiliência, ter pessoas que acreditam, ter pessoas que entenderam o propósito da metodologia, do sistema Lean, e tá sempre aí junto, né, com pessoas que conhecem, com pessoas que sabem orientar, né? No nosso caso, a gente tem um grande privilégio aqui de ter o Lean Instituto nos orientando. Então, temos aí uma pós-graduação em gestão Lean com quem sabe. Acho que isso é para poucos. Então, acho que eu vejo essa principal dificuldade, a mudança de cultura, principalmente nossa mesmo, que está à frente aqui, que está levando para essas pessoas, né, igual eu, da minha geração e da geração da maioria dos nossos participantes, que é essa cultura de comando e controle. Acho que a mudança de cultura, mudança de hábitos, eu acho que é o principal fator aí que tem dificultado a implementação. E aí, acho que isso que eu acho que tem que ter resiliência e acreditar nesse propósito, acreditar nessa inovação nossa dentro do agro e dentro do mundo como um todo, né? Joia, obrigado, Perivaldo. Passo agora para o Sr. Miguel. Sr. Miguel, o que o senhor espera como próximos passos da jornada Lean na sua propriedade e na sua empresa? Então, nós temos um sonho de transformar realmente a Agropecuária Sastre e a fazenda numa empresa que seja Lean. E, principalmente, eu acho que a primeira fase realmente é mudar a cultura. Acho que a cultura dos nossos colaboradores, acho que é a minha expectativa nas próximas fases, a gente aprender a contratar pessoas que estão alinhadas com a cultura, com o propósito da empresa e com os valores que nós estamos falando. Acho que a questão da liderança com respeito é uma coisa que é muito importante, porque você vai alinhar também o propósito da empresa com o propósito das pessoas. Eu acho que isso é um ponto importante, que as lideranças têm que saber muito contratar as pessoas alinhadas. E ver, porque nosso sonho é transformar a Agropecuária Sastre numa empresa de excelência, uma empresa que entrega, que supera os resultados, entrega os resultados. E quando eu falo resultado tanto para os acionistas,
como para os colaboradores, como para a sociedade. Isso, para mim, é resultado. Isso é excelência. Eu acho que o nosso desafio é usar uma ferramenta de gestão que eu acredito muito, que eu acho que é a gestão Lean, que é alicerçada em 2 pilares. São pessoas e processos, dentro de uma cultura que faz sentido para que a empresa e as pessoas se juntem para entregar os resultados que precisam. Então, meu sonho e a minha expectativa é que isso se consolide nos próximos 3 anos, que a gente realmente possa ser um exemplo de uma empresa que saiu de uma situação comando e controle, e é uma empresa hoje que tem a cultura e a filosofia Lean, e alicerçando o nosso crescimento, alicerçando o desenvolvimento da nossa equipe, de forma que elas não percam a sua empregabilidade, certo? Independente se as pessoas saírem da empresa, elas vão levar a empregabilidade delas, certo? Esperamos que não saia, porque a gente está investindo muito nelas, mas a gente espera que realmente com isso também a gente contribua para transformar a sociedade, e transformando a sociedade com foco no resultado, com foco de fazer mais com menos, com foco de estar preparado para enfrentar as concorrências que vão ter sempre em todos os segmentos, em todas as situações. Joia, muito obrigado. Pergunta agora é para o Egídio. Egídio, como é que vocês enxergam o impacto e a importância do pensamento Lean para os cooperados da Copa Sul? Bom, Bruno, para os cooperados a gente tem duas vias também, eu acho que de impacto, né, importância. Um é a cooperativa tendo um pensamento Lean implantado nas suas operações. Eu acho que ele tem vantagem como acionista, né, ser uma empresa mais enxuta, que entrega mais valor para ele, né. Então ele é dono desse negócio que é a cooperativa, né. Então acho que isso é muito importante para ele ver que a cooperativa também está investindo nessa questão do pensamento Lean. Outro ponto interessante é que a missão da cooperativa, né, é fortalecer o associado e garantir a viabilidade da sua atividade. Então, acho que introduzir o pensamento Lean dentro das fazendas dos associados é interessante para garantir que o associado está mantendo a sua competitividade, né, não está tendo esses desperdícios que talvez hoje na agricultura sejam grandes ainda, né? Então, ajudar ele nesse processo de transformação que ele está passando agora. Acho que a gestão das fazendas estão cada vez mais modernas, né? E o Lean acho que tende a ajudar muito esse processo, né? O pessoal talvez saindo desse comando e controle e indo para uma liderança Lean, a gente pode ajudar nesse processo, né? Principalmente acho que em relação às pessoas, né? O Lean como formação de desenvolvimento de equipe, desenvolvimento de pessoas, é uma atividade talvez que o agricultor não está muito acostumado dentro da gestão dele, né? Então, acho que ter como base a filosofia Lean para desenvolver a equipe é o grande impacto que o cooperado pode sentir também. Além, claro, da parte econômica, que no longo prazo o Lean também deve auxiliar também para manter essa competitividade. Mas acho que antes do resultado econômico, esse ganho de gestão que o Miguel tem aí como objetivo também na SASTRE, né? De você desenvolver as pessoas, acho que é o grande ganho que não só a propriedade do associado vai ter, mas como todo o ambiente do agronegócio também. Joia, obrigado, Egídio. Próxima pergunta é para o professor Paulo. Professor, na sua opinião, como é que a gente consegue expandir o Lean no setor do agronegócio brasileiro? O senhor precisa ligar o seu microfone. Joia, agora sim. O meu está ligado, vocês é que desligaram. Perdão, então. Muito bem. Bruno, essa é uma questão muito interessante. A gente começou a trabalhar com Lean em 1990, professor Ferro. 1990. Já foram mais de 2.000 fazendas onde nós implantamos a filosofia nesse período todo, nesses anos todos aí. E
o que acontece é que a cultura das pessoas varia tremendamente no Brasil. Nós trabalhamos com pessoas do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Nordeste, Pernambuco, Ceará. E é simplesmente impressionante a diferença na receptividade das pessoas a essas novas informações. Então, se nós quisermos fazer com que a filosofia Lean seja praticada no Brasil e não em meia dúzia de fazendas, nós vamos ter de ter um veículo de capacitação dessas pessoas todas muito eficaz. E a capacitação, ela não pode ser somente no dono da fazenda. No início, quando nós começamos a trabalhar, a gente trabalhava muito com o dono da fazenda, que é justamente o guardião da cultura em todo e qualquer negócio. Mas, fundamental para que a coisa seja implementada é o gerente da fazenda. O gerente tem um papel incrível e, normalmente, ele é o ponto focal, ele é a pessoa que recebe o chapéu de implementação das mudanças, com o aval do dono, mas é o gerente. E, nas fazendas maiores, onde existe o supervisor, a coisa começa, então, a ficar mais complicada ainda. A hora que a gente chega no operador, a gente vê indivíduos que são ávidos por mudar, ávidos por aceitar novos conhecimentos, novas formas de trabalhar, porém, são pessoas com uma capacidade de aprendizado, de uma maneira geral, muito baixa, muito baixa. Então, você precisa falar a mesma língua deles. Se você chega e fala Lean, ninguém entende. Se você fala Kaizen, ninguém entende. Fala 5S, Seiton, pelo amor de Deus. No agro é outra conversa. Então nós precisamos ter instrutores que, em primeiro lugar, falem a língua do operador. Agora, há pouco tempo, uma historinha legal foi o seguinte: nós estávamos dando um curso e daí falando de anomalias. Daí um produtor pegou, falou para a classe: olha, pessoal, esse negócio de anomalia na minha fazenda não dá certo. Eu comecei a implantar anomalias lá e não funcionava. Só começou a funcionar quando um dos operadores pegou e falou para mim da seguinte forma: o que eu entendo é Ana Maria, não anomalia. Ana Maria eu entendo. Dali para frente ele começou a chamar anomalia de Ana Maria. E as pessoas entenderam. Agora fala isso daí para um técnico que ele tem de falar Ana Maria e não anomalia. Desculpa, meu tempo já acabou, mas eu vou me dar o luxo de falar um pouquinho mais. Desculpa, o professor Ferro falou, vou falar também. Eu sou velhinho também, então eu posso falar. Eu só estou como timekeeper, então é a minha obrigação sinalizar. Mas eu gostaria de dar essa mensagem. Nós precisamos, pessoal, adaptar a linguagem de Lean. Nós precisamos entender de suinocultura, avicultura, horticultura, pecuária de leite, produção de soja. Então, o técnico Lean precisa entender do negócio, precisa entender das dificuldades, ele precisa ter ordenhado vacas. Isso é profundamente necessário. E ele precisa entrar na sala de ordenha e o operador sentir que ele sabe o que é uma vaca, sabe o que é um equipamento de ordenha, sabe o que é um teto erodido, porque daí fica muito mais fácil o aprendizado. E esse aprendizado, Bruno, precisa ser feito por canais diferentes. O canal presencial, nós estamos vendo agora, que não existe mais, principalmente num país continental como é o nosso. Rapaz, o tempo de viagem, para você sair daqui de São Paulo e ir até Maracanaú, no Ceará,
meu amigo, não tem a mínima condição além do custo. Nós trabalhamos com produtores que a receita bruta é 15 mil reais por mês. Como é que você vai implantar? Vai levar um consultor numa fazenda que o cara fatura 15 mil reais por mês, Bruno. Não é assim. Então o negócio tem de ser totalmente adaptado, sabe? Nós temos de fazer o ensino à distância, com metodologia própria para cada região, para cada tipo de cabeça. Tem que ter cursos para o produtor, cursos para o consultor. O consultor é fundamental nesse negócio e ele não sabe trabalhar, entendeu? Então, é um trabalho hercúleo, que precisa ter um exército de pessoas capacitadas. O Lean Instituto, o Instituto Lean tem um papel fundamental, mas com 10, 15, 100 pessoas não vai fazer a mínima diferença no país. Nós temos de juntar muito mais gente, muito mais, entendeu? Temos de fazer com que a CNA entenda isso, o Senar entenda esse tipo de coisa, para realmente chegar no Brasil inteiro. Joia, Desculpa, eu falei mais do que eu devia. Sem problema, acho que momentos como esse em que a gente promove, professor, nós começamos a fazer a diferença. Esse também é o nosso intuito, disseminar o pensamento Lean através das diversas formas, e eu acho que é um passo que a gente dá em direção a um objetivo muito grande. Acho que a gente tem muito por fazer ainda. Eu vou passar agora para a pergunta para o Eduardo. Eduardo, o que você vê como os próximos desafios com o Lean no posicionamento estratégico do Grupo São Martinho? Ok, Bruno. Na São Martinho, um movimento estratégico muito forte que a gente vai começar agora com o Lean é explorar sinergias entre melhoria contínua e inovação, né? Entre Lean e Design. A São Martinho tem feito investimentos pesados na questão de transformação digital, então indústria 4.0, em fazendas digitais, né, monitorando equipamentos e controle de insumos, monitoramento climático, monitoramento do ativo biológico, e a gente precisa ajudar toda essa parte de transformação digital, estabelecendo uma visão de processo, enxergando. Acredito que todos esses investimentos de transformação digital vão trazer muitos dados que a gente precisa aproveitar, né, e transformar isso em mais valor ainda para a empresa. E tem outro aspecto também. Até hoje, todos os nossos projetos de melhoria, a gente fazia e identificava esses projetos através do VSM. Então, a gente tinha a torre de indicadores, a gente fazia o nosso mapeamento, encontrava onde estavam os gaps que mais impactavam no resultado e atacava esses problemas, né? E a partir de agora a gente passa a estudar a implementação do Hoshin Kanri, que acredito eu que vai ser uma maneira muito mais eficiente de a gente traduzir o planejamento estratégico da companhia até chegar nas unidades menores de gestão que a gente tem, que são as unidades de processo. Então esse é um outro movimento importante que a gente vai estar fazendo dentro da São Martinho, no que se refere ao Lean. Legal, e só para traduzir, né, como o professor Paulo falou, o Hoshin Kanri pode acabar ficando na linguagem do operador, o roxinho, né? A ideia do desdobramento estratégico, né? A gente usa alguns termos em japonês porque toda a inspiração vem da Toyota, né? Mas é claro que a gente precisa traduzir, né, Eduardo? Você está num nível que você, dificilmente com um operador, você vai tratar do termo Hoshin Kanri, né? Mas só para traduzir para o nosso público, para quem eventualmente não conheça, o termo significa desdobramento estratégico em direção ao norte verdadeiro, né? Legal. Vamos então agora para a última pergunta, e eu vou passar para o professor Ferro. Ferro, o que você vê como os principais desafios para o futuro do Lean no agronegócio? O aprendizado da gente é que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada negócio é um negócio, cada empresa é empresa. Os princípios, os elementos essenciais são os mesmos, mas a maneira como cada empresa vai se apropriar depende da sua situação, né? Então, por exemplo, no caso saúde, né? O caso de saúde é interessante. A gente começou a trabalhar com saúde há uns 10 anos e aconteceu isso. De primeira vez que o Dr. Fred, que é o nosso Dr. Lean,
apresentou num congresso, ele falou, olha, eu estou aqui usando na minha... Ele tem entre outras coisas, ele tem um trabalho com uma clínica de oncologia em São José dos Campos, né, que faz parte do Grupo DOR hoje. E ele foi num congresso falar que ele estava usando conceitos da indústria automobilística, da Toyota, japonesa, na clínica dele, né? Ele literalmente foi vaiado. Foi vaiado. Isso não se aplica aqui, aqui paciente é uma outra coisa, médico é uma outra coisa, enfermeiro é uma outra coisa. E foi, com o tempo, e a resposta dele na época foi: o dia que o setor de saúde conseguir, nos centros cirúrgicos, a quantidade de erros que se cometem numa cirurgia for igual ao número de erros que a Toyota faz na linha de montagem, nós teremos salvo milhares de vidas. Milhares de vidas se perdem devido a tratamento equivocado, a erros na cirurgia, erros no diagnóstico, erros na prescrição. Lógico que as vaias continuaram durante muito tempo e hoje em dia o setor de saúde não tem mais esse problema. Hoje em dia não se discute mais. Agora, eles tiveram um aprendizado deles. Eles foram adaptando a linguagem, foram adaptando o discurso. Então, hoje a gente fala gerenciamento diário, eles usam um termo em inglês, porque veio dos Estados Unidos, veio da Clínica Mayo. Então, cada empresa, cada setor, cada negócio vai aprendendo. Você pega, por exemplo, digital, o software, a transformação na indústria de software, que tem já uns 10 anos, eles começaram a adaptar isso, começaram a chamar de Kanban, um negócio que não tem nada a ver com o Kanban da Toyota, eles chamam de Kanban, chama de Lean Kanban. Inventaram um termo. Então, cada setor vai ter que buscar o seu caminho, buscar a sua linguagem, buscar suas ferramentas, suas técnicas. Então, um setor que as pessoas mal sabem ler e escrever, como é que você faz? Você vai precisar resolver esse problema. Então, cada empresa, cada indústria, cada negócio vai ter o seu aprendizado, a tradução desses conceitos para a sua necessidade. E aí eles vão criar termos novos, vão adaptar, vai fazer o que vai fazer sentido para eles, é o que eles vão aprender e fazendo isso juntos, né? Então você pega o movimento Lean na indústria de software, hoje eles chamam de ágil, metodologias ágeis, né? Não chamam de metodologias Lean. Hoje tem um movimento de Lean juntar com digital. Então, cada empresa, cada setor, cada negócio vai tendo a própria experiência e desenvolvendo o seu próprio conhecimento. Eu queria aproveitar um pouquinho o exemplo da usina São Martinho e falar, eles estão na ponta em termos de novas tecnologias. Só que novas tecnologias, Eduardo, só sem ter uma gestão sólida, você sabe, hoje em dia todo mundo tem celular hoje. Todo mundo tem, as fazendas têm drone hoje. Hoje a John Deere tem cada vez mais tratores que são inteligentes. Agora, e a base da fazenda? E a base da gestão? E a base do conhecimento das pessoas? Se a gente não tiver as duas coisas, essas tecnologias mais avançadas, mais sofisticadas, vão ajudar. Legal, hoje você faz uma análise de solo diferente. Você tem várias tecnologias novas que vão ajudar a gente e vão ajudar todo mundo. Mas se você tiver uma base de gestão, uma base de capacitação de pessoas, uma base de liderança, uma base de melhoria do processo, uma base de cultura, como vocês falaram bem, maneira de pensar, sem isso, a gente vai ter investimentos, vamos ter alguns ganhos, mas não vamos potencializar essas novas tecnologias. Então, o aprendizado da gente cada país é diferente, cada situação é diferente, cada empresa é diferente, mas tem princípios essenciais, tem fundamentos que precisam ser sempre lembrados. A agricultura vai ter que buscar o seu próprio caminho, vai ter que ir aprendendo e buscar a sua linguagem, o seu caminho e a sua maneira de fazer. Ok, obrigado. Muito obrigado. Bom, nós temos um número considerável de perguntas e não conseguiremos
fazer todas aqui no ar. Nós já estamos chegando próximo das 19 horas, que é o nosso término previsto. Mas eu queria colocar uma pergunta para discutir, para que todos possam fazer as suas observações, que trata-se um pouco do contexto que nós estamos vivendo agora de pandemia, né? Então, tem uma pergunta que veio do Mauro Damião, e, de novo, né, tivemos quase 50 perguntas, nós vamos ter tempo de responder a todas. Eu vou procurar encaminhar para os palestrantes, aquelas que foram feitas também nominalmente, mas essa eu gostaria de colocar para todos, né? Diante dessa pandemia, como é que vocês avaliam a postura das empresas do agronegócio? Elas estão trabalhando normalmente com as frentes de melhoria ou esperando a poeira baixar para analisarem o mercado e assim poder pensar em fazer melhor, mais barato, simples, mais rápido? Obrigado pela pergunta, Daniel. Vou começar aqui, na minha sequência que aparece no vídeo, o Eduardo. Eduardo, se você puder começar, por gentileza. Ok. Logo que a gente teve esse início, né, dessa crise, da pandemia, como todo o trabalho de Lean nosso, ele era baseado em reunião de operadores, em trazer os operadores para discutir os problemas, a gente colocou em stand-by os projetos Kaizen, os projetos de treinamento. E hoje, dentro do nosso time de melhoria, nós temos 14 especialistas Lean aqui na São Martinho, né? 3 em cada planta e 2 administrativos. Todo esse pessoal foi deslocado para ajudar as frentes de saúde e segurança. Então, os especialistas Lean hoje, eles estão à frente de estudar o melhor layout em restaurante, em áreas de aglomeração, estudar um melhor trajeto para os ônibus, como fazer aferição de temperatura, distribuição de máscara. O pessoal de Lean, a companhia está aproveitando todo esse know-how de método e de aplicação de ferramenta e levando para o trabalho de prevenção à Covid-19. Então, já começamos, já desloquei 2 pessoas do time que estão pensando no plano de retomada e até se a gente consegue usar ferramentas de AD, usar o Teams, usar o Zoom, para fazer pequenos A3, pequenos apoio metodológico, que a gente chama aqui as áreas, mas o time foi realmente deslocado para apoiar com método no combate à pandemia. Obrigado. Na sequência, quem aparece aqui para mim, na verdade, eu vou deixar o professor Paulo e o professor Ferro por último para fazer os fechamentos, que não estão na linha de frente com os demais. Eu vou passar para o senhor Miguel. Senhor Miguel, se o senhor puder falar um pouquinho como é que está na fazenda. Na fazenda, a atividade continua relativamente normal. A gente tomou alguns cuidados, que como é uma atividade mais esparramada, alguns cuidados mais de higiene, mas a gente não teve um grande impacto do coronavírus, não. No caso da construção, também não teve muito impacto. Entendeu? A gente teve só uma preocupação de não concentrar todo mundo nos horários de almoço, evitar contatos, mas a gente conseguiu tocar relativamente normal. Egídio, na Copa Sul, como é que está o trabalho aí com os cooperados? Com a parte dos cooperados não teve muito impacto, acho que também, igual o Miguel falou, na parte da agricultura e pecuária, né? Nas fazendas que a gente atende na questão do Lean, tem mais cuidados com a higiene, fazendas que têm silos e tem movimentação de caminhão e recebe motoristas de fora, estão tomando algum cuidado com o fluxo, né? Mas eu acho que também ainda não teve muito impacto no grão. Na Copasul, a gente também tem uma série de grupos de Kaizen, de melhoria, a gente ficou em stand-by também, igual na São Martinho por um tempo, mas a gente já está retomando as atividades também nessa semana, começou dia 27 novamente. A gente tem na fiação uma redução de produção, né, na parte de algodão, mas acho que os impactos também são mais tranquilos aí do que talvez o setor de serviço, né? Joia. Até em questão do tempo, Perivaldo, vou deixar a resposta do senhor Miguel como a resposta da Fazenda, tudo bem? Acho que ele já falou um pouquinho, né? Eles são da mesma empresa. O professor Paulo quer colocar alguma coisa, se não for em relação ao que eles têm, ou que o
o que as empresas têm feito, como que o senhor vê que o Lean pode ajudar as empresas eventualmente a saírem mais fortes dessa pandemia? Fique à vontade. Desculpa, aqui ainda... Agora fui eu. Agora fui eu. Joel, Agora fui eu. Eu que tinha barrado aqui. Mas a gente vem trabalhando bastante junto à nossa comunidade. Como o Miguel falou, as fazendas são mais isoladas, as pessoas trabalham mais isoladas, é diferente. Obviamente, as medidas sanitárias estão sendo tomadas. O problema maior é do pessoal que mora na cidade, e isso ocorre muito, e colocar na cabeça desse pessoal que o isolamento é importante, senão fecha a fazenda. Então, foi feito um trabalho de conscientização das pessoas. Agora, o que vem acontecendo, o que a gente vem notando, é que a implementação da filosofia nas fazendas se intensificou tremendamente com a pandemia. Engraçado isso daí. Então, o dono da fazenda está ficando muito mais tempo na fazenda, as pessoas estão trabalhando muito mais horas. Nós estamos vendo uma preocupação monstruosa com o controle de caixa, mas controle de caixa Lean, sabe? O controle de caixa, aquele que o indivíduo trabalha com post-it, gastos assumidos, gastos necessários, gastos questionáveis. A capacitação dos funcionários tem sido muito mais intensa. Nós desenvolvemos uma série de EADs para funcionário e o dono da fazenda monta salas de aula dentro da fazenda quando tem aí 5, 6, 10 ou mais pessoas. O Sequita, por exemplo, tem 1.200 funcionários fazendo salas de aula, utilizando essa capacitação à distância, feita, na verdade, utiliza a tecnologia, porém, com grupos pequenos de pessoas dentro da fazenda com um tutor. E isso está sendo um trabalho diferente, a gente nunca imaginava esse tipo de coisa, nunca imaginava reunião diária à distância. A gente sempre fala, precisa estar junto, mas agora a gente está muito mais junto, mais separados, mais à distância. Eu nunca vi isso. Está muito mais próximo. Eu olho no olho, eu estou olhando no olho de cada um de vocês, eu sei o que vocês estão pensando, se estão indo para a praia, se não estão indo para a praia. Agora, em tempos normais, não era assim. Não era assim. Eu vejo os alunos aqui na Exalc, onde dou aula, tem classe com 50 alunos. Como é que você vai ver o olho de um aluno lá na última carteira? Ele está olhando no celular. Hoje não. Hoje você olha todos os alunos aí na tela. Então, eu acho que a pandemia está mudando o jeito de ser das pessoas. Está promovendo uma interação social, apesar do afastamento social, muito mais intenso. As pessoas estão realmente montando comunidades. Elas têm um problema sério, certo? Tem um problema que pode levar à morte dela própria, dos seus familiares e do seu negócio. Então, elas estão entrando no barco, graças à pandemia. Certo? Eu não estou dizendo que a pandemia é bom, claro que não é, obviamente que não é. Mas, devido a ela, nós estamos observando e fazendo parte de um novo mundo. É isso que eu vejo. Muito obrigado. Só antes de passar para o professor Ferro, vocês todos aqui têm seus contatos no LinkedIn, certo? As pessoas podem procurá-los, podem adicioná-los para bater um papo. Eu vi aqui que pelo conteúdo que nós temos, o conteúdo das perguntas, acho que a gente já tem material suficiente para fazer pelo menos mais uns 3 ou 4 webinars sobre esse tema, né? Então, vamos lá. Então, Ferro, se quiser fazer a sua fala sobre esse contexto que nós estamos vivendo. Rápido, Bruno.
acho que se na minha primeira comunicação me perdi com o tempo, eu não vi sua plaquinha verde, eu vou fazer em 1 minuto agora. Ok. Acho que Lean é resolver problemas, aprender e fazer melhorias que tragam resultados. Essa é a definição. Então, nós temos que resolver os problemas que estão aparecendo agora. Tem novos problemas que esse vírus traz. Problema para as pessoas, problema para a empresa, problema para o negócio, problema para o faturamento. Então, resolver problemas, tá? Para resolver problemas, nós precisamos aprender. Então, nós vamos aprender coisas novas, tá certo? Nós vamos ter que implementar melhorias, fazer mudanças para ter resultados. Então, mais a gravidade da situação faz com que nós precisamos de métodos para resolver os problemas novos que estão surgindo. Ou seja, continuar a fazer Lean cada vez mais intensamente, cada vez com mais profundidade, resolvendo problemas, fazendo melhorias e aprendendo. Bom, pessoal, já chegamos aqui às 19h10. Eu gostaria, em nome do Instituto, agradecer a presença de todos que atenderam a esse chamado no nosso primeiro webinar de Lean no Agronegócio. Agradecer aos nossos palestrantes, aos nossos colegas que estiveram aqui também para compartilhar a sua experiência. O nosso tempo foi curto diante de tanta experiência e tanto conteúdo que nós podemos ainda abordar. Espero vê-los em próximas oportunidades. E, mais uma vez, obrigado a todos que estiveram conosco nessa 1 hora para falar sobre esse tema que só está começando. A gente está a muitos passos ainda do nosso sonho, que é levar o Lean para todas as fazendas do Brasil e do mundo. Tá bom? Então, obrigado a todos e nos vemos numa próxima. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais que a gente vai, em breve, ter um outro evento. Obrigado a todos. Um abraço. Grande abraço. Abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.